Hoje nós vamos falar sobre a agenda perfeita, sobre a rotina. Pessoas de alta performance precisam ter rotina. Pessoas de alta performance precisam ter uma agenda perfeita. E aí o Felipe, ele entra muito nisso. Nós vamos fazer um bate-papo. Seja bem-vindo, Felipe. Obrigado, minha bispa. Tudo começou, eu acho que esse bate-papo, eu estava aqui pensando, né? Começou quando pessoas do meu Instagram começaram a me mandar mensagem na caixinha de pergunta pedindo dicas sobre rotinas extraordinárias e agenda perfeita. E aí, naquele momento, eu falei assim, peraí. Estão pedindo para mim, e eu virei uma referência de rotina. Aí eu viajei no tempo. E falei, cara, como assim? E aí eu fui e marquei a senhora, falei, quem me ensinou a viver rotina foi essa mulher aqui, e aí nasceu todo esse bate-papo, e por incrível que pareça, igual a gente estava conversando aqui um pouquinho, eu sou apaixonado por ensinar, e Perfeito. Desde o começo, até a sua mãe mesmo falou, olha, você, quando eu dei aula nas escolas, as pessoas sempre falaram, você é um dos melhores professores de inglês que eu já vi, e eu amo dar aula. Porque nós estamos falando aqui da questão da antifragilidade, né? O que é ser antifrágil? Ser antifrágil é o novo conceito do século XXI, aonde uma pessoa, ela precisa... Por quê? Existem as pessoas frágeis, vou voltar lá atrás um pouquinho. O frágil, o resistente e o antifrágil. E nós precisamos ser antifrágeis. O frágil é aquele que quebra, né? Se você for no meu canal do YouTube, eu não tenho muito tempo para focar nisso hoje, é aquele que esse copo, se eu jogar ele no chão, ele vai quebrar, espatifar e ele não vai conseguir se reconstruir novamente. São pessoas que quando passam por situações difíceis na vida dela, elas param, elas travam, elas, né, algumas até tiram a sua própria vida. Os resistentes são aquelas pessoas, é igual o bambu, o conceito do bambu, Felipe, foi muito usado. As pessoas que envergam igual o bambu, mas não quebram. Só que esse conceito não serve para nossa geração. Olha que coisa doida. Você precisa ser o antifrágil, que é o conceito da pessoa que quebra, a pessoa que passa por uma situação difícil, que ela se arrebenta, mas ela consegue se reconstruir. Então, isso é o antifrágil. Melhor que era antes. Melhor do que ela antes. Ela vem numa nova versão. O resiliente, ele apanha, mas ele não melhora, né? Não, ele é o bambu. Ele sabe apanhar sem quebrar, mas ele também não melhora. É o bambu que enverga. Para mim, o exemplo do bambu é perfeito. O bambu, ele enverga e ele não quebra. Só que para o mundo de hoje, ele não vale. Então, quando você estava falando aí, você ama dar aula, você é um professor nato, você é envolvente. O Felipe sempre foi. E só que ele era indisciplinado. Ele amava dar aula, deu aula na Thomas. Felipe foi meu professor de inglês há mais ou menos uns 7 anos atrás. Nossa, muito tempo você nem... Aff, Deus, acho que não tinha nem Isabela, né? Não! Isabela tem o quê? 4? Vai fazer 5 anos, então é isso mesmo. Tem 7 anos atrás. Foi meu professor de inglês, foi o professor de inglês do meu marido. E eu sempre tive um sonho de ser fluente no inglês. Nunca tive a oportunidade de morar fora. E eu tinha bloqueios no inglês. E o Felipe... Ele me ajudou muito no inglês, né? Hoje eu falo que eu sou fluente no inglês, não sou nativa. Os meus filhos, eles estudam numa escola americana e eles são nativos. E aí o Felipe veio e ele vivia faltando às aulas. Eu lembrei disso mais cedo, a gente estava conversando pro bate-papo. E eu falei, você lembra que você chegava para dar aula, mas tinha dia que você não ia. E ele começou a furar. Só que, engraçado, e o que você fez? Normalmente uma pessoa, o que ela faz? Você paga o professor por mês. E o professor começa a faltar. A pessoa te dispensa, olha, obrigada, tudo. Só que eu não desisti, nem eu, nem o Lucas. Não só faltava, mas assim, tinha dia... Chegava atrasado, você chegava atrasado. Chegava atrasado. Tinha dia que a aula era incrível, mega blaster, top das galáxias. Tinha dia que era aquela aula assim... Inconstante, Era muito inconstante, era muito... Ele era inconstante. Eu acho que a bispa na casa dela ficava assim... Será que vai ter aula e será como que vai ser a aula? Ou seja, não tinha nenhuma segurança, né? Não tinha nenhuma... E eu precisava de uma pessoa motivadora. Então eu tenho uma disciplina, eu tenho uma rotina de meditar todos os dias, de orar.
Eu acredito muito nisso, eu não começo o meu dia sem orar. Depois que eu tenho o meu devocional, eu vou tomar meu café e já ia para aula de inglês. 9 horas da manhã era a minha aula, segunda, quarta e sexta. Só que aí ele chegava atrasado e eu precisava de alguém que não chegasse atrasado e eu precisava de alguém que não faltasse. Por quê? Porque eu precisava ter contato com o inglês. Então, eu precisava daquilo. E naquela época, e eu falava assim, ligava, Felipe, não, tô chegando. E ele morava do lado da minha casa, gente. Ele morava a 7 minutos da minha casa. 7 minutos, não tinha desculpa, não tem trânsito, não tinha. Mas ele não conseguia. Era uma coisa de louco. E eu lembro que o Lucas, aí teve um dia que o Lucas falou assim pra mim, não, chega, deu. O Felipe não quer mais dar aula. Não quer, também não vou fazer mais aula. Acho que o Lucas parou primeiro que eu. O que foi que aconteceu? Aí o Lucas parou e eu continuei. Acho que ele parou primeiro, a senhora continuou e... Não, nós não paramos. Você veio com a ideia que você ia para o online. E aí veio o desafio de você sair de Brasília, que você passou um tempo em Formosa. E foi por isso que você parou de dar aula. Juntou os dois, na verdade. Juntou os dois. Eu tinha começado a tocar os dois paralelos. Exatamente, e aí chegou uma hora que você não deu conta mais. Só que, gente, por que a gente está conversando sobre isso? Por quê? Porque ele é olha só, apaixonado por dar aula, apaixonado por ensinar, uma pessoa que tem uma paixão, mas ele não conseguia ter rotina. O que eu falo muito como psicóloga, né? Você se boicotava. E existe 3 pilares que nós vamos discutir aqui hoje. Né? Existe 3 pilares para as pessoas conseguirem ter uma rotina. Existem 3 pilares para você se tornar essa pessoa antifrágil, que você você se quebra, mas você se torna melhor, independente de qualquer situação. A sua agenda, ela manda em você. Porque a questão aqui, Felipe, são pessoas que, eu falo muito isso, deixa a vida me levar. São pessoas que têm uma agenda de proforma, mas elas não conseguem fazer com que essa agenda se cumpra na vida delas, que era o que acontecia com você. Isso, e aí eu acho que o ponto grande aqui, ou importante, para quem está nos assistindo, é de você se inspirar, porque literalmente era uma pessoa, né, que faltava às vezes o serviço, às vezes não, várias vezes. É uma pessoa... É até engraçado a gente falar isso hoje. Que foi diagnosticado com bipolar, eu cheguei a tomar remédio, sim, lítio. Eu lembro disso. Eu era quem me conhecia era o ditado, o Felipe é muito top, mas pena que ele é inconstante. E hoje, que foi de onde começou esse papo todo, eu virei algo que eu sempre admirei na Bispa e eu nem me toquei que eu estou vivendo hoje. Eu virei uma máquina de fazer as coisas. Eu nem penso mais, será que eu tô com vontade? Não, eu acordo, uma coisa que eu odiava, que eu falava assim, nunca vou conseguir viver na minha vida, que era ser uma pessoa que acorda, tem um dia planejado, faz todas as rotinas, dorme e no dia seguinte uma pessoa que produz. Como que... Porque ele tá falando uma coisa aqui que pra mim isso não existe na minha vida. Eu não ter rotina. Eu sou já o oposto. Gente, eu tenho desespero, pavor, quando a minha agenda... Por exemplo, semana passada, eu não consegui fazer esse bate-papo, era semana passada. Por quê? Porque eu peguei uma gripe muito forte, com essa história do Covid, a gente não sabia se era Covid ou não, fui fazer o teste, não era Covid, por isso que eu tô aqui, né? Era uma gripe mesmo, por causa de uma influenza do tempo, Brasília tá muito seco, e eu tive que desmarcar. Pra mim foi a morte, por quê? Porque eu me programei, porque eu sou uma máquina até de falar, se você perguntar pra mim, eu te falo agora o que eu faço de segunda a domingo. Eu sei a minha agenda para os próximos 2 meses. A minha agenda de segunda-feira, a minha agenda de terça-feira, a minha agenda de quarta-feira, a minha agenda de quinta-feira, a minha agenda de sexta-feira, a minha agenda de sábado, a minha agenda de domingo. E eu tive muito problema, porque quando eu casei, eu tive que aprender às vezes, entender que às vezes as agendas, as rotinas, elas precisam ser quebradas em algumas circunstâncias. Acontece. E aí eu tive que me reinventar, eu tive que me tornar antifrágil. Por quê? Porque eu não permitia isso, porque aí vai pro outro extremo. Ou você é uma pessoa muito rígida, que era o meu caso, que é
imprescindível. Tem que dar certo. E meu marido me ajudou muito. Aí eu vou falar muito do Lucas, porque o Lucas me ajudou demais nisso. Porque ele é o contraponto, né? E ele falava pra mim, cara, tipo, você não pode mudar o ambiente ao seu redor porque a sua agenda não deu certo. Quando você tem filho, né, mulher, quando você tem filho, a gente para e às vezes você tem a sua agenda programada e um filho adoece. Você tem hoje a Isabela, você sabe. A Jéssica, às vezes, ela tem que mudar a agenda dela todinha porque a Isabela tá doente. Isso é um ponto. Agora, tem o ponto das pessoas inconstantes, das pessoas que elas não conseguem ter uma rotina. E interessante que quando você me marcou no seu Instagram, eu recebi pelo menos umas 15 mensagens de pessoas que são seus seguidores perguntando como você ajudou o Felipe. E eu falei, eu quero um vídeo. Aí eu falei, olha, calma que nós vamos fazer uma live sobre isso. Vamos fazer juntos. Porque eu não consigo nem dar um passo a passo assim para a pessoa ali em 5 minutos. Ô Bispo, mas uma coisa que eu queria fortalecer muito é o seguinte, eu jurava que a minha inconstância era genética. Que é o que todo mundo acredita. Quem não consegue completar um curso, quem não consegue completar uma dieta, quem não consegue completar um planejamento financeiro, o sentimento que a gente tem, e eu falo isso de camarote, e eu duvido, a Bispa vai falar, ela, não sei se ela já conheceu na vida dela alguém mais inconstante. Quantos projetos que a gente começou e eu largava tudo no meio do caminho. Eu vendi o projeto para ela, eu largava no meio do caminho. E eu jurava que aquilo era parte da minha essência, que era parte da minha personalidade, da minha genética. Posso te falar? Eu, como psicóloga, é mais fácil. É mais fácil as pessoas, os médicos chegarem com muito temor, eu falo isso, eu não estou criticando médico nenhum, não, mas isso é uma questão de uma visão e linhas. E tem pessoas que elas acham assim, não, isso é genético, isso faz parte, e eu não acredito nisso. São visões, e aí eu não estou criticando ninguém aqui, eu quero deixar isso bem claro, mas eu não acredito nisso, nem eu, nem meu marido, nem meus pais. Eu vim de uma escola, né? A escola do Rodovalho, da Bispa Lúcia, do Bispo Rodovalho, que são os meus pais, que são 2 líderes que estão aí desbravando essa questão, que me ensinaram que a genética, igual hoje existe, Felipe, se você pegar, conversar com médicos, nutrólogos, que acreditam que a alimentação, ela muda tudo. Exatamente, hoje exatamente. já foi provado, tem estudos, que a genética, ela não é responsável por você ter um câncer. E eu acredito nisso, que a genética não é responsável por você ser inconstante. Eu não acredito que a genética é responsável por você não dar certo na sua vida. Exatamente. Eu não acredito que a genética é responsável por você ser obeso. Eu não acredito que a genética é responsável para você ter um câncer de mama, uma mulher. Eu acredito que existem os fatores epigenéticos que o ambiente influencia o que você come, o ambiente que você frequenta. Exato. E a genética é um conjunto de coisas. Esse é o ponto. Nossa, é tanta coisa rica para falar, mas o que eu queria que ficasse muito forte é isso. Hoje, os sentimentos de inconstância que eu vivia, eles não existem mais. Então, não é algo que você nasceu, era assim que eu me sentia. Eu nasci defeituoso e eu vou ser assim pro resto da minha vida. Sim. E o que a Bispa falou é muito forte. É muito mais fácil eu culpar a genética e me tornar prisioneiro de uma personalidade. E aí eu não tenho o que fazer, mas é mais confortável viver desse jeito. Porque você não tem que se... Aí eu vou falar... Você não tem que se reinventar. Se reinventar é um antifrágil. Mas o que eu queria que o que nós vamos conversar hoje, os 3 pontos, e uma outra coisa que eu também quero concordar com a Bispa, que eu acredito que mudou demais na minha vida. Alimentação. Eu descobri que a minha alimentação alimentava inconstâncias em mim, porque tem coisas que você come que dá picos de alegria e depois picos de depressão. E aí, se você já tem uma tendência de inconstância, você fica mais montanha-russa ainda. Gente, a gente pode até depois marcar um bate-papo desse com o Dr. João, que já acabei de vir aqui, ó, pessoal que tá da produção. Por quê? Para mostrar como a alimentação influencia nessa questão do comportamento humano. Isso é muito sério, gente. Gente, vou falar uma coisa pra vocês. Você sabe que, presta bastante atenção, que o açúcar, ele inibe o crescimento infantil? Existem crianças... Porque ao pico de insulina, eu não sou médica, mas estou falando que aconteceu dentro da minha casa, tá? Quando eu fui buscar
aquelas questões de tratamento normal para os meus filhos, fazer raio-x de punho para saber se eles estavam crescendo. Se estava dentro do padrão. E aí eu fui na pediatra e a pediatra falou, olha, você precisa procurar uma endócrino pediatra porque um dos seus filhos está com um excesso de insulina no sangue e isso vai prejudicar o crescimento dele. Quando eu falei isso para o meu filho mais velho, ele desesperou, porque eu quero ficar com 1,80, parará. E eu levei ele na médica, nós fizemos os exames e ela falou para ele, se você não cortar o açúcar, o excesso de insulina, ela fecha as falanges. E quando ela fecha as falanges, ela inibe o crescimento. Então você está me dizendo que tem gente lá atrás, por causa da medicina ela não era tão avançada como hoje? Sim, mas hoje, graças a Deus, à tecnologia, aos novos estudos, a gente pode prevenir isso. E foi quando, em 2014, nós mudamos radicalmente na minha casa a alimentação. E que depois acabou... E você frequentava já. O negócio com a Bispa é o seguinte, ela vai na frente desbravando e eu vou atrás copiando e crescendo, entendeu? É assim que funciona. E outra coisa, eu vou responder uma pergunta que a senhora fez lá atrás e eu quero que você grave essa frase na sua cabeça. Como é que é isso que você vivia que isso não entra na minha cabeça? A questão, Bispa, e eu não sei se alguém vai se identificar com isso, eu tinha uma imagem de que rotina era igual a prisão entediante. Uhum. E o que eu descobri hoje, sendo uma pessoa que vive rotina e tipo assim, eu já sei meus planejamentos, eu tô bem Você sabe como vai ser o seu... Vai terminar em dezembro, né? Eu já sei minha vida nos próximos meses todos, sei minha semana todinha, da hora que eu acordo, da hora que eu vou dormir, que eu considerava a coisa mais chata. Eu chegava a falar, se for pra viver assim, eu prefiro não viver. Que coisa entediante. Só o que eu descobri que eu queria que você anotasse essa sacada? Entediante é uma vida sem resultado, porque sem rotina não tem resultado. Chato é não ter resultado. E prisão, se você acha que rotina é igual a prisão, perfeito, experimente prender teu potencial numa vida sem rotina. Prisão não é ter rotina, prisão é viver sem cumprir o que você pode ser, porque você acha que rotina... A verdadeira prisão e o verdadeiro tédio é uma vida sem rotina que não tem resultado e que o teu potencial fica preso porque você não quer viver a rotina. Meu Deus, isso é muito forte. Sabe por que as pessoas falam assim, como que você se transformou nessa mulher? Porque eu sou a mulher rotina. Eu e o meu marido. Engraçado que hoje eu estava conversando muito com o Lucas sobre isso. Nós somos casados há 16 anos, estamos juntos há 18 anos e o Lucas hoje ele ama a rotina. Ele não tem problema com rotina, com método. Nós vivemos isso. Gente, eu vim de uma escola, eu aprendi isso dentro da minha casa. Agora, existem 3 pilares, mas os meus pais me ensinaram. Isso é muito importante. Mas deixa eu interromper a senhora. Presta atenção. Se você não veio de uma casa que te ensinou isso... você não veio. Eu, por exemplo, é isso que eu tô querendo dizer. Uhum. Porque senão as pessoas vão falar assim, eu vim de uma casa, por isso que eu me consegui, mas você não. Eu comia leite condensado com Nescau segunda, terça, quarta, quinta e sexta, eu comia cachorro quente segunda-feira. Eu era o perseguidor da rotina, eu odiava. E hoje eu amo viver essa vida. É possível mudar como você se sente, é possível deixar de ser inconstante, é possível deixar de ser desistente e é possível amar a rotina. Tanto que você odiava que você era concursado do Banco do Brasil. O que você fez, gente? Gente, eu nunca consegui entender isso. Hoje eu entendo porque Deus tinha um propósito nisso, porque o propósito dele era maior. Mas o Felipe, ele era concursado do Banco do Brasil, ele ganhava super bem. Ele pediu demissão. Quando ele pediu demissão, ele não pediu demissão, não foi porque ele tá igual agora na jornada, voando, que ele é o professor de inglês, que ele tá super, explodiu no online. Não, gente! Quando ele fez isso, eu lembro, o Lucas falou pra ele, você ficou, você lembra disso? Você ficou doido, como? Por quê? Porque ele falou, eu não aguento mais rotina, eu não aguento ir pro banco, você lembra disso? Isso tá me matando, só que tem algo por trás. Isso, esse é o ponto. Não é a rotina que tá te matando, não é o seu trabalho, não é a dieta, não é o curso. Tem 3 pilares por trás, tanto que se você quiser experimentar, troca de curso, troca de dieta, troca de trabalho, vai acontecer a mesma coisa. Porque não é o curso, não é o trabalho, não é a dieta. São esses 3 pilares por trás que comem toda a rotina, que faz com que você desista de qualquer projeto. Por exemplo, eu fiz a minha escola primeiro, quando eu estava 17 anos, eu entrei na faculdade, eu sou dentista, eu sou formada. E depois eu descobri que não era a minha praia. E eu fui para psicologia, hoje eu sou super realizada. Então,
Às vezes você, no meio do caminho, igual aconteceu com você. Mas a senhora terminou, não? Mas eu terminei as 2 faculdades. Essa é a diferença. Eu não permiti. Nada na minha vida fica pelo meio do caminho, gente. Nada na minha vida fica no meio do caminho. Isso é uma coisa que eu tenho comigo. Isso é uma certeza, uma convicção não limitante. Não limitante. Eu tenho isso como meta. Nada na minha vida fica... vou dar um exemplo. Eu devia ter trazido aqui, mas é que veio agora. Depois eu vou botar no Insta, no YouTube, uma foto minha quando eu fiquei grávida do Gabriel. Eu engordei 17 quilos. Isso nunca fez parte de mim. Eu nunca fui acima do peso. Só que porque do primeiro filho, eu engordei só 7 quilos. Então, eu saí da maternidade já praticamente no meu corpo. E aí, eu fiquei 2, 3 quilos acima do peso, engravidei do Gabriel e engordei 14 quilos. Fui para 17. Eu tive o Gabriel, eu tava muito gorda. E aí, quando eu tive o Gabriel, eu me olhei no espelho, 3 meses depois, eu lembro que eu falei assim, essa aqui não sou eu. E o que eu vou fazer? Gente, você lembra disso? Eu fiquei 1 ano de dieta. Eu ia para lugares onde as pessoas lanchavam. Eu lembro que eu fiz um curso na instituição, na Sara Nossa Terra, a gente estava fazendo um curso de coach com Homero Reis. E tinha as confraternizações, os lanches, tinha pamonha, tinha pão de queijo, tinha as coisas as guloseimas, as mais gostosas. Eu comia abacaxi de lanche, porque era meu lanche. Eu não podia, eu cortei todo o carboidrato, fiz uma dieta com o médico. Eu, em 9 meses, perdi 20 quilos. E por quê? O Lucas falava assim pra mim, e eu amamentei até o 6º mês, eu tive que ir muito devagar. Eu não emagreci os 20 quilos em 2, 3 meses. Para não falar 9 meses, em 1 ano. Eu lembro que um dia meu pai chegou na minha casa para ver os meus filhos. Eu morava lá na 16 do Lago Sul. E ele falou, Pri do céu. Que foi de repente assim, às vezes você dá aquele... Você emagreceu muito. Eu falei, agora... Já tava no final, já tava no 9º pro 10º mês. Eu falei, pai, graças a Deus, eu cheguei no meu ponto. Agora é só, né? Então, mas eu botei na minha cabeça, isso não me faz parte. Enquanto eu não conquistar a minha meta do meu peso, eu não vou sair da dieta. Não tinha viagem, não tinha lanche, não tinha jantar com o marido, não tinha aniversário, não tinha nada, gente. Eu permaneci fiel. Agora, a bispa acabou entrando no primeiro pilar, que é o que é a nossa tese que a gente vai defender. Por trás, não é mudando. Não significa que você não possa mudar de carreira, mas não é mudar de carreira que vai... Se o problema está aqui hoje, mudar de carreira não vai resolver, mudar de médico, mudar de dieta, mudar de não sei o quê. Tem que mudar aqui, ó. E nós vamos defender que tem 3 pilares que estão por trás de todo boicote, de toda desistência, de toda preguiça, de todo desânimo. E a bispa, sem querer, entrou no primeiro, e aí eu posso dizer, o primeiro a gente vai falar identidade. Identidade e propósito é o primeiro pilar para você conseguir ter uma rotina, ter uma agenda perfeita. E aí eu vou falar de um testemunho. Eu, alguns anos atrás, eu tinha 40 quilos a mais do que eu tenho hoje. E um dia eu fui conversar com a bispa sobre isso. E eu cheguei para ele e falei assim, cara, porque ela tem uma agenda super... Vive viajando, vive fora de casa. Se tem uma pessoa que tem tudo para ficar quebrando a alimentação toda hora, por exemplo, a bispa Priscila, que a vida dela, ela acho que ela fica mais tempo fora de casa do que em casa. Esse ano é um ano... Atípico, né? E eu perguntei pra ela assim, eu falei e tal, e aí como é que você faz, como é que você consegue ser magra? Ela me respondeu seco que eu digo assim, direto, objetivo, sem pensar, eu sou magra. Aí eu falei, como assim? Ela, eu sou magra e acabou, e eu não me vejo de outra forma. Hoje eu entendo que é o primeiro pilar. Por trás da rotina, identidade. Quem você acredita que você... Aí eu fui entender que eu me olhava e falava assim, eu sou gordo. E o que eu quero falar para você de casa que está me assistindo, você aqui do Felipe, tanto do meu Insta, quando você não sabe quem você é, você está perdido. Então, identidade está associado ao propósito, né? Aí eu vou usar a Bíblia. A palavra de Deus... O que Deus fala? Que nós somos o quê? Desde o ventre da nossa mãe nós fomos formados, nós somos filhos de Deus. Então a primeira coisa que eu falei pro Felipe, eu lembro que eu e o Lucas falávamos pra ele, você precisa se amar. Você precisa olhar pro espelho e falar assim, cara, eu me aceito, eu me amo
com todos os carrapichos, com todos os defeitos que eu tenho, entendeu? Por quê? Porque quando eu tava, esses dias eu conversei... Nossa, que forte você tá falando. Esses dias eu conversei com a nossa terapeuta, porque eu indiquei a minha terapeuta para ele, eu vou chegar lá na frente, que ajudou muito ele também. Eu sou terapeuta sistêmica. Por que você não ajudou o Felipe? Porque eu sou a pastora do Felipe, mentora do Felipe com meu marido, e a terapia, às vezes, é bom você ter uma outra pessoa de fora com uma outra visão. E aí eu indiquei a nossa terapeuta, que é a minha, do Lucas, e o Felipe faz terapia com ela também, com a sua esposa. Mas a gente, quando você ia dar aula, e ele fazia de tudo para eu e o Lucas rejeitar ele. Ele fazia de tudo. E eu falava assim, Felipe, cadê você? Tô te esperando para aula. Aí a gente pagava ele falava assim, mas mês que vem vocês vão renovar? Claro, Felipe, eu tô aqui. Eu não desisti dele. Por quê? Porque isso foi dando o quê? Ele foi se amando. Ele falou, cara, ela me ama. Ela me aceita do jeito que quer. Tanto que ele parou de dar aula porque ele foi pro online. Porque ele não conseguiu, ele teve que mudar de Brasília, que ele foi morar em Formosa, e ele já estava atolado no online, que ele estava, na época, começando, não tinha como. Mas eu aceitei, Felipe, lógico, eu passei muita raiva, eu não vou falar pra você que foi top. Não, eu fiquei com raiva, chateada, que eu sou extremamente certinha. Mas eu precisava ensinar pra ele que ele precisava saber quem ele era, gente. Então, você que tá me assistindo aí, ou que vai assistir depois, se você se olha no espelho, sabe, você tá acima do peso, e se você se odeia, você fala, eu me odeio, eu odeio a vida que eu tenho, eu odeio quem eu sou, você precisa mudar essa sua imagem. Gente, o que a Bispa tá tentando dizer é o seguinte, se você não consegue se olhar no espelho e falar, eu sou rico, e acreditar, e você tentar viver uma rotina que te leve para a riqueza, essa rotina vai quebrar no meio do caminho, porque ela é incoerente. É igual ser magro, com a sua identidade. Ou, se você não consegue se ver magro e se achar magro e tentar ser magro, a sua identidade vai vencer. Se você se acha gordo, você não vai conseguir, a rotina vai quebrar no meio do caminho. E aí eu me lembro, a gente debatendo esse assunto, falando da Bíblia, que antes de Jesus ir para o deserto, Deus chama ele e fala, esse é o meu filho amado. Deus lembra Jesus quem ele era, e quando Jesus volta do deserto, o que o diabo faz com ele? Se você é filho de Deus, transforma, bate na identidade. O que o diabo fez ali naquele momento? Ele quis trazer dúvida. Ele falou, se você é filho de Deus... Dúvida sobre a identidade. Pula! Se você é filho de Deus, você pode pular. Se você é filho de Deus, transforme essa pedra em pão, porque Jesus estava 40 dias com fome. Gente, desculpa falar, eu não gosto de usar essa palavra diabo aqui, porque eu não estou na igreja, mas o maligno, o bicho, o devil, né? Satanás, o que você entender aí, ele quer fazer o quê? Tirar a identidade de você. Tipo, igual o Felipe falou, eu me olho no espelho, eu nunca vou ser rico. É impossível ser rico. Eu nunca vou falar inglês. É impossível falar inglês. Eu nunca vou falar um espanhol. Eu vou dar um exemplo para vocês lá na frente, que é o terceiro pilar. Eu não vou conseguir falar espanhol. Ou eu nunca vou ter uma rotina. É impossível. Você olha no espelho e você não consegue acreditar. Os seus olhos, né? Os seus olhos estão com escamas. Você não consegue enxergar. E eu vou falar para você, não é só você que é assim. Tem muita gente, é muito ser humano, sabe? Quantas pessoas infelizes, porque elas não sabem quem elas são. Elas não sabem quem elas são, elas estão... Crise de identidade é uma coisa que eu vejo direto, eu lido com gente, a gente estava conversando sobre isso. Desde 2004, desde 2002 que eu lido com gente. Eu e o Lucas, nós somos líderes de pessoas, voluntários na nossa igreja, nós treinamos pessoas desde 2002, então eu tô há 18 anos treinando gente. Agora que nós viemos para a internet para poder ajudar a aumentar esse leque, mais ainda, que são pessoas que não estão perto de nós e nós queremos ajudar, porque eu ajudei você, deu certo, por que eu não posso ajudar outra pessoa? Você entendeu? Então, você tinha que olhar e falar assim, cara, eu posso... Lembra quando você dava aula pro Lucas? Isso, o Lucas te ajudou muito. Ele começou a te falar da alimentação, do poder da comida.
Aí você falava assim, bispo, eu não tenho energia, tem dia que eu não consigo levantar da cama. Aí o Lucas começou a falar assim, o que você tá comendo de manhã? Aí ele fez um desafio com você. Ele falou assim, corta 4 coisas. Você vai cortar o açúcar, você vai cortar só 4 coisas. Farinha de trigo branca, todo industrializado e refrigerante. Aí você ainda brincou. Derivado do leite. Derivado do leite. Tá doido, eu vou morrer. Aí o Lucas falou, não, come de tudo, quanto você quiser. Pode ser muito, mas corta essas coisas. E aí eu lembro que você cortou 2. Você conseguiu cortar a farinha o derivado do leite, mas você não cortou o açúcar. Ele demorou muito, mas por quê? Porque hoje o Felipe consegue entender que ele era dependente emocional do açúcar, porque é isso que o açúcar faz no corpo. E aí a energia, ele não tinha... Só que é o quê? Ele olhava para o espelho, ele não conseguia acreditar em quem ele era. Ele não conseguia acreditar que Deus tinha um propósito na vida dele. E ele tinha um sonho. E o sonho dele é ensinar milhares de pessoas a realizar o sonho de falar inglês fluente, que é o que ele faz hoje. Hoje você consegue porque você sabe quem você é. Exatamente. Eu estava aqui, quando a senhora estava falando, pensando nisso. A primeira... porque essa passagem que a gente conversou na Bíblia foi no deserto. E o diabo veio tentar Jesus. Ou seja, mas isso a gente pode trazer para qualquer contexto e para qualquer religião ou crença. Quando você toma uma decisão, vou ser fluente, vou ser magro, vou ser rico, vai vir um deserto, vai ter um inimigo que ele vai testar. A primeira coisa, ele vai testar quem você é e o que você veio fazer na Terra. É a primeira batalha. E é aqui que muita gente perde, ou seja, a gente perde na rotina, não é por causa da rotina. Não. É tem porque muita tem coisa uma por primeira trás. guerra, quando a gente toma uma decisão, vem um deserto, o que significa deserto? Dificuldade. Nesse deserto tem um inimigo, e o que esse inimigo faz? Quem é você para ser fluente? Começa assim, ó, no seu ouvido. Quem é você para ser magro? Exatamente, perfeito. Você quer ser magro para quê? Perfeito. Não faz nada na vida, não vai ser ninguém. Perfeito. A partir do momento que você olha e fala assim, não, eu sou magro. E isso tem tudo a ver porque... Quando você falou que eu emagreci do meu segundo filho, que eu engordei pra caramba, eu virei pra você e falei, Felipe, eu não quebro a rotina de alimentação porque eu sou magra, porque eu já botei na minha cabeça. Mas por que eu consigo fazer isso, gente? Porque eu sei quem eu sou, porque eu tenho identidade. E eu tenho um propósito, que é a segunda coisa, que está associado ao primeiro ponto, tá? Total. Ao primeiro pilar. Pessoas que não sabem quem são, não têm propósito de vida. Eu me lembro quando o marido dela, que é o Bispo Lucas, começou a falar de alimentação comigo e começou a trabalhar a minha identidade. Não foi do dia para a noite que mudou, mas teve um dia que eu estava num lugar, numa reunião do filme que eu participei. Nossa, eu lembro. E estava todo mundo discutindo na reunião e eu estava num nível de falta de energia tão grande. Você dormiu? Que eu deitei e dormi. E assim, não tô nem aí porque vão pensar, de tanto que eu estava cansado. Mas o que isso tem a ver? Lá, o bispo e a bispa começaram a me mostrar o que eu ia viver, que eu estou vivendo hoje. E eu tive que tomar uma decisão, por exemplo, relacionada à alimentação, ou eu continuo comendo o que eu como, ou eu vou alcançar as pessoas que eu quero alcançar. Mas essa alimentação não combina com este propósito. Perfeito. E por trás, aí eu vou falar da bispa, por trás de toda essa máquina de rotina que a bispa é e virou, tem um propósito muito claro. Ela sabe o que ela quer alcançar. Ela não é fácil viver a rotina. Não. É muito pesado. Gente, deixa eu falar uma coisa. Tem dia que eu não tô afim de fazer nada. As pessoas me perguntam isso. Nossa, mas você... Tem dia que é um saco. Tem dia que eu não tô afim de fazer nada. Tem dia que eu falo assim, meu Deus, eu quero... Ainda mais... Olha, nessa pandemia, então, que é uma coisa que me deixou muito angustiada foi porque eu tive que desmarcar. Por exemplo, me perguntaram agora, Bispa, o que você vai fazer no final do ano? Não sei quando, não sei. Eu não posso comprar uma passagem. Tô doida pra fazer uma viagem com o Lucas, que a gente todo ano faz uma viagem pra fora. Lógico que agora não tem nem como sair pra fora, mas eu falei pra ele, vamos pelo menos pra praia. Vamos ficar 5 dias... Nós dois. Aí eu falei pra ele assim, hoje eu não vou comprar,
Por quê? Porque eu vou gastar dinheiro porque eu ainda não peguei o Covid, né? Graças a Deus, em nome de Jesus, não vou pegar. Mas e se eu pegar o Covid, também não vou ter nada, mas aí eu vou perder o dinheiro. Aí eu falei pra ele, Lucas, a gente já perdeu em junho, que a gente tinha fazendo uma viagem com as crianças de férias pro Nordeste, e a gente teve que prorrogar para o ano que vem. Então eu falei, de novo não. Então assim, é tudo muito incerto. E isso dá uma angústia para quem tem rotina, olha a agenda, fala, e aí agora? Meu Deus. Então assim, eu tive que me adequar. Mas quando você tem identidade, quando você tem propósito, até a adequação é fácil. Deixa eu traduzir em miúdos que a Bispa está falando. Não estou dizendo que a senhora não explicou. Estou falando o seguinte. Todo dia que a Bispa acorda, quando ela, e aí eu vou lembrar a Bispa dos 7 hábitos altamente eficazes, pessoas altamente eficazes, Stephen Covey, que ele falava, as pessoas fracassadas e as bem-sucedidas odeiam acordar cedo. Quem é bem-sucedido não gosta de acordar cedo, ele também odeia, mas ele continua fazendo sem gostar pela força do propósito. Então, todo dia que a Bispa acorda, quando ela não está afim de fazer nada, a cabeça dela bota na balança assim, ficar em casa deitado e não fazer nada, consequências disso, o que eu vou ganhar. E do outro lado, é um investimento, é uma escolha de energia. Do outro lado, ela lembra do propósito dela e as vidas que ela vai alcançar e mudar se ela acordar e fazer a rotina dela. Então, na prática, no frigir dos ovos, do dia a dia, quando você tá sem vontade de fazer nada... É aí que você tem que fazer. É aí que você tem que fazer e você só vai conseguir tomar essa decisão se tiver um porquê. O seu cérebro vai te perguntar assim, pra que sacrificar o dia? Pra que deixar de ficar deitado no sofá vendo Netflix, comendo sorvete? Pra ir lá, correr, malhar, atender alguém, gravar uma aula? Pra quê? Por quê? O cérebro precisa de um porquê para autorizar esse gasto de energia. E vou te falar uma coisa, dinheiro não move, tá? Ele pode ser uma consequência, mas me desculpa, mas todos os empresários bem-sucedidos, eles têm um porquê, eles têm um propósito. Não é o dinheiro, porque o dinheiro, desculpa, mas o dinheiro, ele ajuda a trazer a felicidade, mas ele não é o pilar principal da felicidade. Eu sou psicóloga e eu conheço milionários, pessoas que são bilionárias, convivo com bilionários, convivo com milionários, com pessoas muito ricas que já me falaram, eu sou infeliz, eu tenho todo o dinheiro do mundo e eu sou infeliz. Então, não é o dinheiro, é o propósito. Eu vou dar um exemplo. Como eu falei para você, Felipe, como nós somos líderes, treinamos pessoas há muitos anos, eu tenho um caso muito pertinente para contar, que foi de um discípulo meu, ainda é discípulo, e ele passou por um momento muito difícil no casamento. Ele se separou, e 10 anos de casado, e ele é uma pessoa queridíssima, mas a esposa dele não quis mais. Simplesmente ela não quis. Quando ela veio trazer que ela não aguentava mais, ela não conseguiu abrir antes da chaleira explodir. A água vai explodir, a chaleira vai explodir, ela só chegou e contou quando explodiu. Só que aí a pessoa não quer mais, ela fez isso porque ela não queria. O que aconteceu? E aí nesse caso ele se separou 10 anos e eu falei pro Lucas, o que vai ser, né, dessa pessoa? E aí o Lucas conversou muito, eu conversei muito com ele e nós fortalecemos muito o propósito. Falei, você tem um porquê. E você sabe o que você sabe, você tem, né, ele tem uma equipe, ele cuida de outras pessoas. Aí perguntaram assim pra mim, mas ele é separado, ele pode cuidar de pessoas? Pode, uai, porque não foi ele tentou lutar pelo casamento, a esposa não quis, ele respeitou, ela foi embora. Agora, hoje, se você perguntar pra ele, ele fala assim, como que já superou, tem acho que 3 ou 4 anos, hoje, como que tá? Ainda tá difícil, mas ele já superou 70%. Por quê? Porque tem um propósito, porque ele sabe por que acordar todos os dias. Quando ele ama ser pastor, ele ama ser pastor. E vou falar para vocês, ele é voluntário na igreja, no nosso projeto, que nós temos vários projetos, é uma das pessoas que mais me ajuda, a cabeça é incrível e ele é voluntário, ele não cobra R$1. E ele não parou de me ajudar. E ele falava assim, foi isso que me deu vontade de levantar de manhã e enfrentar a vergonha, enfrentar tudo e permanecer. Porque ele podia ter falado, sumi, vou embora de Brasília, eu não tenho nada aqui, eu não tenho por que perder, vou construir minha vida em outro lugar.
Vou para São Paulo, mas por quê? Essa pessoa, primeiro, ele sabia quem ele era. O fato, presta bastante atenção, o fato da esposa não querer mais, não deturpou a identidade. Primeiro, ele sabia quem ele era. Fortíssimo. Tá? Forte. Então, às vezes, você está passando por alguma situação na sua vida pessoal e alguém te machucou, você está separado ou separando, ou você perdeu alguma coisa muito forte. Cuidado que isso não é o responsável. Por isso eu não tenho identidade. Não, não tem nada a ver. Ele sabia quem ele era. Segundo, propósito. Ele tinha um porquê para acordar. E ele falou, eu sou apaixonado por vidas, eu tenho um projeto, eu sou apaixonado pelo que eu faço, eu ajudo você em vários projetos na igreja, voluntário, e isso é o meu combustível. Então, com isso, fortaleceu ele a continuar, a permanecer. Ou seja, quem tem propósito aguenta qualquer coisa. Quem não tem propósito não aguenta nada. Sabe, mas não é a dificuldade que te derruba, tá? É a falta do propósito para vencer a dificuldade. Perfeito. Mateus 7,24. O rio bateu nas duas casas. Uma caiu. O mesmo rio. Uma caiu, outra não. Qual foi a diferença? Não foi o rio, não foi a crise. Foi o fundamento. Uma casa era formada na areia, a outra formada na rocha. Toda vez que você decidir, vou ser rico, vou ser fluente, vou ser mago, vou ser pastor, vou ser grande, vai vir um deserto. Vou ser empresário. Vai vir um deserto, dificuldade. Nesse deserto vai vir um inimigo que vai te perguntar: quem é você para ser empresário? Quem é você para ser fluente? Você vai ser fluente mesmo? Quero ver, fala inglês agora. Sobe nessa balança aí que eu quero ver se tu é mago mesmo. Ele vai questionar a sua identidade e o porquê que você veio fazer aqui. E vou te falar uma coisa, vão acontecer coisas que vão surgir do fim do mundo para você desistir. Vão tentar fazer você desistir de todos os jeitos. São circunstâncias. Olha, vamos voltar lá na passagem, quando Jesus foi tentado no deserto. Aquilo ali para mim é muito forte, muito significativo essa passagem. Jesus era filho de Deus, mas por que Jesus conseguiu permanecer? Porque ele sabia quem ele era. Ele sabia que ele era filho de Deus e que ele não precisava provar nada para Satanás. Por isso que ele permaneceu. E no frigir dos ovos, quando você acordar de manhã, sem vontade nenhuma de fazer sua rotina, ou que se todos os outros gatilhos motivacionais falharem, só tem um que vai resolver, que é o seu cérebro ter um porquê. Exatamente. Por que vencer a preguiça? Por quê? Por que vencer a vontade de ficar em casa? Porque eu tenho algo para conquistar. E geralmente, porque se for às vezes só pela gente, a gente desiste. Mas quando envolve abençoar outras pessoas, cara, vem uma força de onde você não imagina. E às vezes você está me assistindo falando assim, mas eu não sou envolvido com a igreja, com nada. Mas você tem sua família, você tem seus filhos. Ou, vou te falar mais, mas eu não tenho família, não tenho filhos, eu sou sozinho. Então tá na hora de você buscar um propósito de vida para você. Buscar gente para ajudar. Exatamente. Com os dons que você tem. Exatamente. O que você gosta de fazer, o que você sabe fazer. Perfeito. Eu quantas milhares de pessoas eu ajudo na jornada e é fora do contexto da igreja. Além da minha vida na igreja, eu tenho jornada em inglês e é o que eu faço várias no outras consultório. formas. Quando eu atendi muitos anos, hoje na pandemia eu tô sem atender, até por causa da minha agenda que é muito lotada, não consigo. Mas eu ajudei no consultório, é uma paixão que eu e o meu marido temos, o meu marido também é psicólogo, o Lucas é psicólogo, de ajudar pessoas, não é só na igreja não, é ajudar pessoas e outra coisa. Já ajudei muita gente de graça, gente, na igreja eu faço de graça, não cobro nada, eu atendo as pessoas de graça, eu ajudo de graça. E em última instância, eu acredito que a rotina é totalmente conectada às pessoas que o meu propósito vai abençoar. Em outras palavras, Bispa, quando eu desço para treinar, e hoje eu estou treinando aqui embaixo com a personal trainer da senhora, inclusive, a mesma, eu desço para treinar pensando nas aulas. Eu não desço para treinar porque eu gosto de treinar. Eu desço para treinar pensando na energia que eu vou ganhar, que eu vou ficar mais bonito, para gravar mais aula, para alcançar mais. Então eu gravo, eu treino pensando nas pessoas que eu alcanço através da jornada. Só que aí não é só identidade de propósito, tem algo por trás tem mais coisa são 2 pontos, mas tem mais 2 pilares fortíssimos, poderosos, que pra mim, eu nem sei se é mais importante, porque é tudo envolvido. Vamos falar pro segundo? Vamos. Lealdade. Lealdade familiar. Cara, essa questão da lealdade familiar, ela é muito sinistra. O que é isso? Vou falar como psicólogo. Lealdade familiar é o que está por trás da sua inconstância. Lealdade familiar é o que está por trás de você não conseguir fazer uma rotina, de você não conseguir ser
perseverante, de você não conseguir ser paciente, de você não conseguir ser marido de uma só mulher, mulher de um só marido, de você não conseguir lutar pelo seu casamento. Lealdade familiar envolve de você não conseguir ser rico, de você não conseguir ter uma empresa, de você não conseguir fazer um curso de inglês, de você não conseguir fazer um curso de espanhol. Tá por trás de tudo. Por quê? Porque lealdade familiar, você é leal à sua família de origem. Eu sou terapeuta sistêmica familiar. Inclusive, eu tive uma aula ontem fantástica com o meu professor, o Dr. Moisés Groisman, eu estou fazendo a especialização com ele. Era meu sonho fazer a especialização com ele e eu já tinha outra, mas não conseguia a agenda para ir para o Rio de Janeiro, né? E aí a pandemia, ele começou o curso online. Então, assim, Deus sabe o que faz. Eu estou super feliz. E por quê, gente? Porque quando a pessoa não consegue ter rotina, foi o que aconteceu com você. Nós começamos a conversar com você, até antes de você ir para terapia, que você foi para terapia depois casado, já com filho, fomos na sua família de origem. Fomos descobrir o porquê que você não gostava de rotina. Em outras palavras, gente, a bispa está falando o seguinte, e eu vou dar até a liberdade para ela falar sobre isso. Eu crescia, batia numa tampa e caía. Uhum. E o que a bispa descobriu? Por exemplo, tudo que eu estou vivendo aqui hoje, que é maravilhoso, que é lindo, que eu sou apaixonado, mas não foi necessariamente o que os meus pais sonharam para me você. Programaram e sonharam para eu viver. Exatamente. Então, pelo contrário. Eu crescia e eu batia na tampa da lealdade familiar e voltava. Só que o Felipe não sabia disso. Ninguém sabe. As pessoas, isso, e vou te falar mais. Não é todo psicólogo que acredita nisso, não é toda linha terapêutica que acredita nisso, e nem todo mundo que está nos assistindo, muita gente vai nos criticar, porque parece que é loucura, mas você precisa trair a sua família de origem para você dar certo. Pessoas famosas que a gente vê, né, bispa, que crescem... chega uma hora, ela para, vê uma tampa. E... Sabe quando tem uma tampa? Você pode ir atrás. Pessoas que não vão para frente, que elas estacionaram, elas cresceram, de repente elas estacionaram. Tem algo por trás. Essa tampa, ela tá lá na família de origem. Vou falar 90%, você está numa função familiar. E você não pode trair essa função familiar. E você precisa trair... por isso que vem a desistência, né? Vem a desistência por causa disso. Por quê? Você Vou tá dar um numa exemplo. Programação, e essa programação não envolve esse projeto que você está vivendo. Perfeito. E aí essa lealdade familiar aparece travestida de objetivos diferentes, de coisas nobres, travestida de desânimo, de preguiça, e quando você vai ver, você já abortou, Exatamente. Sabotou o projeto sem de novo. perceber. Eu tenho um exemplo... Conta aquele exemplo. Fresquinho. Há mais ou menos um mês, estava atendendo uma pessoa, e aí o casal, e aí o casal falou para mim assim, eu queria sua opinião, Priscila, por quê? Porque a minha esposa quer mais uma vez emprestar um dinheiro pro pai dela. E eu não concordo com isso. Não concordo. Aí eu falei assim, mas como assim? Não, porque a gente já emprestou muito, a gente já deu, nem emprestar, a gente já ajudou muito e a gente ajuda. Só que eu acho que tem limite. Por quê? Porque toda vez o pai dela gasta mais do que tem, o pai dela inventa uma coisa e a gente sempre tem que tirar do nosso para dar. E eu acho que a gente tem que ajudar, mas dentro de um limite. Porque eu tenho família, eu tenho minha filha, eu tenho meus sonhos, eu tenho os meus projetos. E aí eu falei, tá bom, ok. Fulana, fala aí. Aí ela falou, não, eu não concordo, porque é o sonho dele, não vai me fazer diferença. Aí ele vira e fala assim, então, você tá desleixada, eu já te pedi para você comprar roupa para você, porque eu gosto de você arrumado, eu queria que você investisse nisso, que você investisse naquilo. Olha que legal, gente. Normalmente o marido não quer nem que a mulher gaste dinheiro, né? E ele falando, e ela virou e ela falou assim, não, mas, cara, em vez de ajudar meu pai a comprar roupa pra mim, não vou fazer isso nunca. Nunca, imagina, a minha mãe nunca comprou roupa, minha mãe sempre ganhava roupa das irmãs, ela sempre falou pra mim, eu não gasto dinheiro com roupa, não preciso disso, é besteira. Na hora que ela falou isso, eu, pá! Ah, é? Ah, vem cá. Então, como você nunca... Não, minha mãe sempre cresceu isso. Aí eu mostrei pra ela, dei uma tarefa pra ela. Eu não vou falar qual é a tarefa aqui, mas o que eu quero explicar pra você? Ela é leal,
ela tá leal. Por que ela quer emprestar o dinheiro? E o marido quer que ela compre a roupa para ela, que ela invista nela, pessoal, para ela ficar mais bonita, cabelo, né? Coisas de mulheres. Que o homem gosta disso, pelo menos. Meu marido faz questão que eu me arrume, ele me dá presentes, ele fala, você tem que ir pro salão mesmo, você tem que fazer isso mesmo, porque eu te quero bonita, porque você é minha esposa. E aí eu falei assim, você não pode trair sua mãe, né? Aí ela, aí ela começou a chorar. Aí ela, caraca, eu nunca pensei nisso. Ela falou, eu odeio comprar roupa, eu não consigo me arrumar. Aí eu consegui mostrar pra ela que, até me arrepio, olha, que era por causa dessa lealdade à família. E eles tinham muitas crises. E aí o que ela fazia? Ela sempre arrumava uma maneira de ajudar a família para não ajudar. E aí ela ajuda a filha, o marido sempre faz as coisas para ele, mas para ela tinha algo por trás. Isso é lealdade familiar. Uau. Só que isso a gente descobriu num bate-papo e eu fui cavucando, conversando. Então assim, por trás da sua inconstância tinha uma lealdade familiar, Felipe. E entendeu? Que nós trabalhamos, né? Eu lembro que o Lucas trabalhou isso muito com o Felipe, principalmente em relação à mãe. Felipe é filho único, tem toda uma história, não tem tempo para falar aqui, mas tinha uma lealdade familiar, porque os pais, você cresce numa família ouvindo, você tem que fazer isso, você tem que fazer isso, de repente você casa, aí você casa com uma pessoa completamente diferente, só que você... então quer dizer que eu tenho que esquecer tudo? Isso é muito importante eu falar. Eu tenho que esquecer tudo que a minha família me ensinou? Não. Você tem que entrar num consenso com o seu marido e equilibrar. E entender que você formou uma nova família, que você não tem que viver como aquela, porque aquela foi bom para o seu pai e para sua mãe, mas não é bom para o seu casamento. Então tem pessoas que não são constantes, que se boicotam. Por quê? Porque elas não podem dar certo, elas não podem ser ricas. Por que elas não podem ser ricas? Elas não podem ser ricas porque elas não podem trair a família, porque o pai falou assim, ninguém dessa casa vai ser rico, vocês são tudo burro, eu não fui rico, ninguém da minha família é rico, nenhum dos meus filhos pode ser rico. E você não pode ser fluente, não pode ser fluente, magro, não pode ser rico, não pode ser empresário. Exatamente. Só que, gente, entende, a lealdade familiar não chega e fala do jeito que a bispa falou na minha esse aqui eu tô traduzindo. A lealdade familiar chega, você tá começando a juntar dinheiro, aparece um problema, você tem que tirar o dinheiro todinho, Perfeito. Mandar embora. Aí você começou... A família movimenta. Vai acontecer alguma coisa para você não cumprir com aquele objetivo. Tipo você ganhava dinheiro. O que acontecia? Você não guardava. Por que você não guardava? Porque tinha uma voz que falava assim, eu tenho que torrar tudo, eu tenho que gastar tudo, eu nunca vou conseguir guardar dinheiro. Porque falaram pra você lá atrás na sua família que você nunca conseguiria guardar dinheiro. Então você não conseguia acreditar nisso. O que você fazia? Você se boicotava. Gente, olha, esse assunto é tão profundo. Nem sempre vão falar pra você, só que às vezes você vai aprender a não ter dinheiro ou a não ser fluente ou a não ser magro. Não porque disseram, mas porque você viu. Você viu na sua casa que sempre tinha aquele comportamento. Então você aprendeu e aí você vai lá e vai repetir. E o que eu quero voltar no começo da nossa conversa para você entender que à medida que foi sendo trabalhado essa questão da identidade, Perfeito. Do propósito e da lealdade familiar, que tinha essa tampa, e aí eu me lembro lá de Elias que sobe no Monte Carmelo, faz descer fogo do céu, protagonista, um dos maiores milagres da Bíblia, mata 450 profetas inimigos da espada, e um dia depois, esse cara tá dentro da caverna pedindo para si a morte, e ele fala, basta porque eu não sou maior que os meus pais. Ou seja, ele teve medo. A lealdade familiar, ela causa suicídio ministerial, Perfeito. Suicídio profissional, Perfeito. Suicídio matrimonial. O Felipe tá expert nisso. Suicídio estudantil. Tudo. Só que ela vem o quê? Ela não vem escancarada. Gente, é um lobo. Sabe quando o lobo disfarçado de ovelha? Chapeuzinho vermelho. Chapeuzinho vermelho. Disfarçado, E você, disfarçado. como é que eu sei, né? Você tem, para mim, duas características da lealdade familiar. Você cresce, bate uma tampa e volta. Você não consegue romper e você não consegue conquistar o que você sonha. Você está sempre buscando. E aí você se torna uma pessoa frustrada.
A frustração te pega, que é uma outra aula que eu quero fazer depois. Por que as pessoas são frustradas? Como vencer a frustração, né? Top. Eu tenho uma aula já preparada sobre isso, que o mundo hoje é de pessoas frustradas. E pessoas frustradas, elas tornam o ambiente pesado. Por quê? Por causa disso. Porque elas não conseguem vencer a lealdade familiar. Tá tudo na família, gente. Tudo na família. E olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. Bispo, pelo amor de Deus, eu descobri, então, calma. Calma. É importante você entender isso. E tem como, nós estamos aqui para te ajudar. Então, você descobrir o seu propósito, você saber quem você é, e você falar assim, bom, a lealdade familiar, como que você precisa? Aí, esse ponto, você precisa de ajuda terapêutica. Nesse ponto aqui, um terapeuta sistêmico precisa te ajudar. Mas, em descobrir o seu propósito e identidade, isso aí você pode fazer sozinho. Nós já te demos a dica aqui, tá? E tem o terceiro pilar, que também você faz sozinho. Então, antes da senhora falar o terceiro, eu lembrei que eu não completei o raciocínio. À medida que eu fui trabalhando identidade, propósito e lealdade familiar, eu fui deixando de ser inconstante e deixando de me sentir inconstante, no sentido de assim, acordar cada dia de um jeito. Eu acordava cada dia com um humor diferente, com uma vontade diferente, com um projeto diferente. E eu jurava que isso era genético, que era parte de mim, que eu era desse jeito. Só que eu entendi que eu não era assim, que tinham esses gatilhos por trás gerando isso. E o que você fez? Você fechou os gatilhos. Eu fui trabalhando, e aí o que eu quero que fique claro para você é, quando você vai ajustando isso, a quem você, como você se sente, como é que você acorda, sua energia muda. Você começa a acordar, cara. Hoje, eu acordo, a coisa que eu mais escuto da minha esposa é calma. Calma, eu sou uma máquina. Eu falo o tempo inteiro, eu trabalho o tempo inteiro, eu produzo o tempo inteiro. Até demais. Às vezes você tem que mandar ele. Sai do telefone, Felipe, para, menos. Por quê? Mas isso é normal. Às vezes a pessoa ela vai ela sai do 8 vai para o 80. Ela tem que vir para o equilíbrio. Isso faz parte, isso é bom. Isso não é ruim, não. Porque você fechou os gatilhos, então você entende que o equilíbrio ele precisa existir. Você foi e aí você vai voltando, né? A sua esposa muito centrada, normalmente Deus é tão... É um ponto muito importante, a esposa também. Agora, a Bispo falou algo muito importante. Eu me lembrei, quando a minha identidade, propósito e lealdade familiar não eram ajustados, eu era uma pessoa muito pesada. Eu era muito agradável, legal, mas eu pesava o ambiente onde eu estava. E quando você descobre quem você é, descobre o seu propósito e se resolve com a sua família, você vira uma pessoa muito agradável de estar por perto. Sua energia é muito boa, seu olhar brilha, você é uma companhia agradável, você é leve. Eu vou te falar uma coisa. Não é, Bi? Você fica leve, é gostoso. Eu estava falando isso pro Lucas hoje de manhã. Falei uma coisa que... hoje não, ontem, depois da nossa especialização, ele fez inclusive comigo. Ele está fazendo comigo. Eu falei para ele, cara, como é importante você cuidar do ambiente. É exatamente o que você falou, tipo... né? As pessoas olham pra mim hoje e falam assim, nossa, seu casamento é lindo, eu queria ter seu casamento. Mas eu tive que mudar muito, gente. Meu marido teve que mudar muito, nós dois nos ajustamos muito. E uma coisa que eu prezo muito é o ambiente. Tem dia que eu acordo um saco, tem dia que eu acordo que, igual eu falei, eu não quero fazer nada. Aí eu acordo do lado dele e ele não tem culpa. Então, assim, às vezes as pessoas, elas chegam e falam assim, o meu marido é culpado. Aí descarrega no marido, trata o marido mal, afasta o marido. E aí, você vai chegar a lugar nenhum com isso. Mas você pode ter certeza que todas as mulheres que fazem isso, ou homens, também elas não estão repetindo porque tem algo preso lá na família. Família. Tá presa, às vezes ela tem uma função familiar e ela não se desvencilhou daquela função familiar. Às vezes ela tá na função da avó dela. Nossa! Bispo, eu vou puxar o gancho que a senhora falou para falar duas coisas. Primeiro, eu me lembrei de uma história, porque isso que a gente está conversando aqui é tão forte, e eu acredito tanto nisso, que dentro da jornada do inglês a gente tem coach para ajudar as pessoas. Perfeito. E uma das pessoas que me autorizou a falar a história dele, o nome, que é o Daniel, ele fez um atendimento comigo uma vez, uma mentoria comigo, e ele contou o caso dele. Eu desisto de todos os cursos de inglês que eu começo. E eu estou apaixonado pela jornada do inglês. Eu não estou com vontade de desistir, mas eu me conheço. E eu sei que daqui a 2 meses eu vou querer desistir. Eu mandei ele pro coach. O coach investigou um pouquinho e descobriu que o pai desse cara era militar e mandava em tudo na vida dele. E ele tinha que fazer tudo que o pai dele mandava.
e ele não podia desistir de nada. O pai dele botava ele no judô e ele tinha que ir até o final na natação. A única coisa que o pai dele deixou ele parar de fazer na vida dele foi o quê? O inglês. O inglês. E ainda falou assim, tá, eu vou deixar você parar de fazer o inglês, é até bom que sobra mais dinheiro lá em casa. O que o coach identificou? O pai dele ensinou para ele o seguinte, você é meu controlado. Quando você desiste do inglês, você tem liberdade de ser quem você quiser e ainda é bom que sobra dinheiro lá em casa. Esse cara não tinha autorização emocional. A lealdade familiar dele não deixava ele terminar o curso de inglês. Por quê? Porque o pai dele falou assim, não, vai sobrar dinheiro lá pra casa. Vai sobrar dinheiro lá pra casa. Então ele não conseguia, emocionalmente estava preso. Preso. Mas aí o que eu queria falar? Você não consegue identificar seus boicotes de lealdade familiar. Não consegue. Eu falei isso pra Você ele. tem que ter alguém... Por isso que eu acredito... Até hoje, e outra coisa, você quer parar de se boicotar, você quer ser grande, ter resultado na vida, começou a perceber já, cara, começou a acontecer alguma coisa, eu já vou atrás da bispa. E ela, até hoje, ela me mostra, cuidado, porque a gente não enxerga, é ponto cego. Todo mundo tá vendo o carro, menos quem tá, o cara, quando o carro tá no seu ponto cego, a pista toda tá vendo, menos você. A lealdade familiar é desse jeito, você não enxerga quando você está se boicotando pela lealdade familiar. Tem que ter alguém que vai ver isso. Aí eu entro na questão aqui, que é a mentoria. Você precisa de um mentor. Eu não acredito, Felipe. Tem que ter alguém para... Você tem que ter um mentor. Que seja online. Isso aí. Mas tem que ter. Isso aí. Eu não acredito em ninguém. Eu tenho dezenas, eu tenho milhares, né? Nem dezenas, centenas, milhares de testemunhos de pessoas que eu e o meu marido ajudamos, que alguém perto de nós ajudou, porque nós treinamos, por exemplo. Eu treino você. Você é um pastor da Sara. Você e a Jéssica conseguem ajudar pessoas. Vocês já ajudaram muitos. É isso que nós fazemos. Entendeu? Por isso que eu acredito muito no poder da igreja, sabe? No papel da igreja. Porque às vezes a pessoa não tem nem condição de fazer terapia familiar. Sim. Gente, pode... sem desculpa e sem mimimi. Sábado, a Bispa Priscila, juntamente com outra pessoa que está aqui, me deram a oportunidade de ministrar a palavra no Arena Jovem da Sede. Tinha um cara que foi discípulo meu há 15 anos atrás. Esse cara me viu pela internet, assistiu a palavra e me procurou no Instagram e falou assim, eu estava saindo de casa, me separei da minha mulher, tenho 2 filhos, tenho carro, tenho apartamento, não sei o que, estava entrando em outro relacionamento, mas o que você falou mexeu comigo pela internet. Me procurou no Instagram. Eu falei uma coisa pra ele, eu falei assim, larga tudo, quando diz larga tudo é namorada, não sei o que, não é larga emprego, essas coisas. Eu falei, para de tudo que você está fazendo e reconstrói seu maior patrimônio. Seja o herói, que ele me viu falando sobre ser o herói da sua casa. Volte, se você não for o herói da sua esposa, dos seus filhos, nada que você quiser na sua vida vai te preencher. Volta para o seu primeiro lugar. Então, você não precisa ter alguém fisicamente perto de você. Sim. Pode ser, mas tem que ter alguém que vai te dar um norte na vida, que seja online, que seja no YouTube, e você vai falar com essa pessoa no Instagram. Graças a Deus pela internet, né? Porque as pessoas hoje, elas estão sendo ajudadas por uma ferramenta digital. Top. Né? Até aqui, nessa aula da Bispa, quantas fichas não estão caindo? Através de uma aula. Aqui você está tendo uma mentoria. Você está recebendo... com certeza. Por exemplo, ela está entregando aqui o que ela viveu comigo e com vários outros Filipes durante 15 anos. Ela resumiu e está dando aqui. Então você está tendo uma mentoria. Terceiro pilar. Você precisa saber quais são as suas certezas e convicções limitantes. Eita lasqueira, velho. E essa aqui é super... Você consegue sozinho também. Essa aqui... Vamos dar exemplos? O que é certezas e convicções limitantes? O que é que você acredita que você não consegue fazer? Eu vou dar um exemplo. Adoro, eu falo pro Felipe que para mim nada melhor do que exemplos. Vou falar do meu marido, Lucas Cunha. Meu marido, ele é fluente no espanhol hoje. Ele prega não só para as nossas igrejas na Argentina, mas ele acabou de participar agora. Ele já pregou na maior igreja do Peru. Tem 60 mil membros na Igreja Água Viva do pastor Sérgio Nung, que é muito amigo pessoal nosso. E agora, tem um mês, ele participou da conferência
na igreja Casa de Deus do Guatemala, do pastor Cash Luna, que é um dos maiores pastores da América. Para mim, ele é o maior pastor da América Latina. Ele é tipo o Benihim da América Latina. O próprio Gaston, que é o nosso pastor da Argentina, fala isso. E ele foi convidado para pregar no evento deles, que foi o Ensancha 20, e ele pregou em espanhol. E eu fiquei super orgulhosa, né? Porque eu sei da dificuldade que é você pregar em outra língua. E o Lucas, mas o que você está falando isso? Bom, ele cresceu numa família super bem de vida, tudo, só que ele tinha uma crença limitante dele, que ele não ia conseguir nunca fazer uma faculdade e que ele nunca teria falar uma outra língua. Eu não estou dizendo o que eu estou falando, eu estou contando o testemunho dele, tá, gente? Se você olhar nas redes sociais dele, nas palavras, ele mesmo fala isso. E ele falou que ele teve muita dificuldade porque ele cresceu acreditando que ele era burro. Ele falava, eu sou burro, eu sou burro, eu sou burro. E ele falou, eu nunca vou... A mãe dele fez ele repetir a sexta série. Exatamente. Né? Ele já contou essa história agora, há pouco tempo. Acho que a palavra, na própria palavra. E aí marcou uma certeza na vida dele. Marcou uma certeza, uma convicção limitante. Então, quando ele entrou para a faculdade, ele se boicotou várias vezes. Ele mudou 2 vezes de curso para até achar psicologia. E ele se formou em psicologia. Quando ele se formou em psicologia, ele estava fazendo aula de inglês com você. Quando você parou de dar aula de inglês para ele, a minha mãe um dia viu ele conversando em portunhol. Falou para ele assim, Lucas, você tem entonação pro espanhol. A mãe dela, eu, por exemplo, só tô aqui na Jornada do Inglês porque um dia a mãe dela, 15 anos atrás, virou para mim e falou assim, por que você não aprende inglês e fica fluente? Foi mesmo. E dali começou tudo. Ela tem esse negócio, fala uma frase assim, a frase entra no coração, pega você e de novo lá em cima, né? E quem entende, né? Quem fica com os ouvidos abertos. Porque muitas pessoas escutam e não ouvem. O Felipe ouviu a direção da minha mãe. Aquela frase ele ouviu, ele permitiu entrar. Não é à toa que Apocalipse fala, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Todo mundo tem ouvido. Mas nem todo mundo ouve. Né? As pessoas escutam. E aí, voltando aqui pro exemplo do Lucas, ela virou para ele e falou assim, você tem jeito pro espanhol, vai pro espanhol. E com isso, nós começamos a fazer a conferência Arena Jovem, lá na Argentina. Acho que a gente já está no 5º ano. Agora vai ser o 6º, em 2021. E a gente foi o 1º ano. No 1º ano, o Lucas se sentiu desafiado. Ele falou, cara, pegou a palavra da minha mãe e falou, cara, eu vou... Ele falou de púlpito, ano que vem eu estou aqui pregando em espanhol. Eu olhei pra cara dele e falei, cara, você ficou doido? Eu falei, aí o Gaston virou e falou, isso, bispo, vai. E o Gaston apoiou ele. Ele chegou, pegou aula com a Melissa, com a professora de espanhol dele, 3 vezes por semana, começou a fazer aula. Gente, 1 ano depois, ele estava pregando em espanhol. E ele falou, eu tenho aonde treinar, que a gente pregou nessa conferência, que é da nossa igreja. E quando você está em casa, na nossa igreja é mais fácil. Já está o 5º ano. O ano passado ele pregou em espanhol. O ano retrasado, 2018, ele pregou em espanhol no La Roca, na igreja do pastor Maiorquim em Tijuana e San Diego, que é só de latino. O ano passado ele pregou em Água Viva, no Peru, e agora no pastor Cash Luna em espanhol. E é uma pessoa que tinha uma crença limitante. Eu escutei o Lucas, você também, a dificuldade, você lembra a dificuldade que ele tinha do inglês, de assimilar uma outra língua. Hoje ele é fluente no espanhol. Fluente. Engraçado que ontem, na nossa especialização, um dos textos era em espanhol. Aí ele, você entendeu? Eu, nada. Aí ele, eu entendi tudo. Eu falei, então você vai ler pra mim que eu não entendi nada. Gente, espanhol não é português. Parece difícil, cara. Agora, bispo, vamos conectar tudo com a questão do propósito. Eu me lembro quando o bispo Lucas decidiu falar, entre aspas, o que eu aprendi de inglês aqui tá bom, eu vou me dedicar ao espanhol. Eu perguntei pra ele, por quê? Numa boa, não assim, por quê? Numa boa. E ele falou assim, Felipe, o que eu vou fazer com o inglês? O inglês que eu tenho me resolve. E ele é um bispo, a paixão da vida dele é formar pessoas e todo o universo pastoral dele é espanhol. Ou seja, os amigos, a gente tem muitas conexões. Não tinha mais propósito aprender inglês. O preço não valia a pena. Por isso que eu falo muito para as pessoas do inglês, se você não tiver propósito na sua vida para ser fluente em inglês, pode parar de perder tempo agora. Não adianta.
Não adianta. E no caso do bispo, o inglês que ele aprendeu, pro que ele faz... Perfeito. Ele viaja, ele se resolve. Agora... O que ele queria mesmo é pregar. Exatamente. E ele falou, Felipe, eu não tenho nenhuma igreja que é em inglês. Ele falou, eu não vou ser pregador em inglês. Pra que eu... E aí o espanhol tinha propósito na vida dele. Ele entrou e bum, engoliu. Só que para ele cumprir o propósito, ele teve que mudar as certezas e convicções limitantes Da dele. questão do estudo, da faculdade. E ele teve que trair a lealdade familiar. Que o pai dele falava, ele contou na palavra que o pai dele falou, quando ele falou que ia fazer faculdade, o pai dele, meu Deus do céu, o que você tem na cabeça, Lucas? Pra quê? Eu não te ensinei isso não, eu te ensinei outra coisa. Ele contou isso. Foi. Agora, gente, olha que forte que a bispa está falando, um testemunho pessoal. Quando a bispa foi no médico, não sei o que, eles mudaram de vida, de alimentação, secaram. E aí depois eu fui na rabeira, fui no mesmo médico, e aí eu perdi 40 quilos, sequei. E eu me lembro um dia que eu fui no restaurante, eu não ia comer. Igual a senhora falou, né? Que eu pego os mindsets da bispa, ó, igual ela já soltou hoje aqui, ó. Eu não deixo nada no meio do caminho na minha vida, já peguei. Eu vou para um lugar, tá todo mundo comendo, eu não como. Eu pego isso, me agarro, quando eu tô lá no sofrimento, eu lembro dela. A bispa, se estivesse aqui, não ia comer, eu também não vou comer, não. Eu me agarro muito nessas frases de mindset positivo. E aí eu tava lá, eu não ia comer, e eu fui lavar a mão. Quando eu fui lavar a mão, era um lavabo, tinha um espelho. Eu comecei a lavar a mão, na hora que eu me olhei no espelho, veio uma coisa assim, ó. Você é ridículo. Você tá querendo enganar quem que você é magro, cara. Você é gordo. Para com isso. Que doido. E começou um bombardeio mental, tipo assim, isso aí é mentira. Isso vai passar. Você tá mentindo pra todo mundo. Sabe o que eu fiz? Eu voltei na mesa, pedi 2 hambúrguer, sundae, comi igual um cavalo. E aí eu queria deixar uma coisa pra você ter noção. Quando a gente tá tentando lutar com algo e a certeza e convicção que a gente tem é contrária, fica parece uma formiga na bunda, te impelindo assim, come. E na hora que você fala assim, se lascar, dá uma paz na hora. Quando você se boicota e vai para a certeza e convicção limitante, é uma paz. Assim, eu me lembro, e me lembrei de 3 anos atrás, eu tentando juntar dinheiro, e aquele negócio começou. Você não tem pra que juntar dinheiro? Você não precisa juntar dinheiro. Bispa, o dia que eu arranquei meu investimento e gastei, mas pensa numa paz que me deu. Aquele dinheiro na conta tava me incomodando, tava me atormentando o raio do saco. Enquanto eu não saquei o dinheiro e gastei todo, eu não fiquei em paz. Então, o que a bispa está falando... Mas você acreditava que o quê? Que naquela época eu não tinha trabalhado essa questão da certeza. Então, a sua certeza limitante era, eu nunca vou ser rico. Exato. Eu gasto tudo, eu não vou guardar. Ou seja, Provérbios 4:23. Sobre tudo que você deve guardar, guarda do seu coração. O Miles Moore falava que o coração, sobre tudo que deve guardar, guarda o seu coração. Ele falava que o coração, na Bíblia, no original, é certezas e convicções do subconsciente. Porque dele procedem assuntos da vida. Forte, essa eu não sabia. Se você tiver certezas e convicções limitantes, elas vão te perseguir até elas te fazerem boicotar. Uma dica Elas não vão você. te deixar em paz enquanto elas não te boicotar. Qual o sonho que você não alcançou ainda? Né? Você que está me assistindo aí, tanto da Mulher Antifrágil ou da Jornada do Inglês. Qual é o seu sonho que você não alcançou? Tem uma certeza e uma convicção limitante. Lista ela. Olha, pega um papel e lista e bota lá no seu espelho. Todo dia fala, em vez de você colocar assim, eu não consigo, você vai botar assim, eu sou magro, eu vou guardar 1 milhão, eu vou formar. Você precisa ver gente, todos os dias. Gente, eu fiz isso, tá? Isso não é besteira não, viu? Eu fiz isso. Eu tive que fazer isso. Porque se você não começar, penso que você não vai mudar. de autoajuda nova era não, tá? Isso aqui é sério. Isso é ressignificando. Eu tive que fazer isso. A bispa Você tem que mudar. As pessoas, sabe que elas falam? Eu tenho direito a ter um iPhone com a tela bonita. Por exemplo. Tem gente que tem convicção limitante que não pode ter um iPhone com a tela bonita. Tem que viver com o iPhone quebrado. Tem gente que diz que nunca vai ter carro, que nunca vai dirigir. Eu tenho discípulas assim. Gente, a moça que trabalha na minha casa, minha babá, da minha família, a Baba, a gente chama ela a Maria. Ela trabalha na minha casa há 11 anos. Tem 6 anos que ela dirige. Quando ela entrou na minha casa, a primeira coisa que o Lucas falou, ela ficou lá em casa 2, 3 anos, você dirige, ela tinha um trauma de dirigir. E a gente começou a derrubar certezas e convicções limitantes. E o Lucas falou, eu não aceito, você vai dirigir. Gente, a bichinha hoje dirige bem, pega meu carro é grande.
o carro do Lucas, pra todo lugar, viaja. E ela fala, se eu nunca tivesse entrado na sua casa, eu nunca dirigiria. Porque eu tinha uma certeza, uma convicção limitante que eu não podia dirigir. Ela falou, eu cresci com isso, meu pai, minha mãe, ela teve muitos traumas e ela falou, eu nunca vou dirigir. Ela tinha isso na cabeça dela. Então ela mudou. E eu lembro que não foi fácil, mas a gente ajudou ela. Como? Falava pra ela, você pode. Acho que a gente tá chegando no final, né? O bate-papo bom demais esse de hoje, né? Então, gente, 3 pilares. Vamos relembrar? Propósito e identidade. Segundo, lealdade familiar. Terceiro, certezas e convicções limitantes. Eu vou falar pra você, tem jeito pra você, sabe? E esses 3 pilares, com esses 3 pilares, você consegue se tornar antifrágil, homem ou mulher, para você sobreviver a essa geração que nós estamos vivendo, esse mundo novo normal, e para você vencer na vida, né? Para você ter uma rotina, conseguir executar a rotina dos seus sonhos, para você conseguir ter uma agenda. Se você tem dificuldade na rotina, compra um calendário grande e escreve na parede lá aqueles quadros. Quando eu comecei o meu programa com o nutrólogo que a Bispa me indicou, eu e a minha esposa imprimimos um papel, marcamos 100 dias e a gente riscava todo dia. E os 100 acabaram virando 210. Mas essas coisas assim, parece besteira, mas não é. Compra um envelope, imprime um papel de calendário e coloca lá, acordar todos os dias, 6 da manhã, 7h30 da manhã, não sei o horário que você acorda. Você vai fazer o quê? Você vai escovar os dentes. Depois, meditação, ou tomar café da manhã, tomar banho. Visualizar a agenda perfeita que você quer viver. Isso, visualizar, visualiza. Porque quando você visualiza a agenda perfeita que você quer viver, você começa a ver que você tem certezas e convicções limitantes que você não dá conta. Top. Entendeu? Top. Porque as pessoas, Felipe, elas acham que tem um segredo, que tem uma fórmula. Não tem, gente, é fazendo. Você tem que... Só que muitas pessoas, elas não conseguem nem botar no papel. Agora, se você não põe no papel, aí você precisa de ajuda. Você precisa de ajuda como? Botar no papel, né? Não tem gente que não consegue nem botar no papel. Por quê? Provavelmente você está preso na sua história familiar, você não sabe quem você é, você não tem propósito de vida. E tem certeza e convicções limitantes. Tem certeza e convicções limitantes. Top. Gente, eu espero que... Eu acho que todo mundo já viu o Rei Leão. O Simba acaba se afastando e ele é criado num outro lugar e ele vira literalmente uma ovelhinha. Perfeito. E um dia o macaquinho... Como é que é o nome daquele macaquinho? Rafiki. Ele vai lá no Simba e aí ele tem aquele encontro lá e o pai dele aparece nas nuvens e lembra ele quem ele é e o propósito dele. Eu espero que esse bate-papo de hoje tenha sido o Rafiki na sua vida, para esfregar na sua cara que você é um leão, você é uma águia, você é um conquistador que nasceu para viver grandes coisas.